Olá pessoal, continuando nossa aula de histologia vegetal, vamos ver agora o tecido de preenchimento. Como eu costumo falar, é a gordurinha da planta, né? Que vai preencher, não é a gordurinha, tá pessoal? É só uma maneira de dizer, porque ele vai preencher todo o corpo da planta, como o nome já diz. Então, o tecido de preenchimento, ele tem um nome geral chamado parênquima, tá? São os parênquimas, que vem do grego para, ao lado de, e enken, vazar, derramar. Significa esparramado ao lado de, ou seja, ele está preenchendo ao lado dos demais tecidos. Qual que é a origem? Ele vem do meristema fundamental, né? Junto com o tecido de sustentação, colênquima e esclerênquima, o parênquima também vem do meristema fundamental. Ele pode ter o tecido vascular inserido nele, que tem da origem do procâmbio, e temos a periderme, que é originada a partir do parênquima. Lembra na aula de revestimento? O parênquima ele se desdiferencia em felogênio, que dá origem à feloderme, e ao felema, que vai produzir o suber. E ele é considerado um tecido primitivo. Por quê? Porque ele é encontrado também em algas, em briófitas, né, os musgos. Ou seja, ele já vem desde antes, porque ele é um agrupamento de células. Então, se você pegar algas, que nem o nori, aquelas algas multicelulares, as kelpis, eles são o que a gente chama de parênquima, né? Aquele tecido grandão, mas sem diferenciar funções. Então, se você observar essa primeira figura, a gente consegue ver epiderme, alguns tecidos diferenciados, e toda essa parte em azul que está preenchendo é o parênquima de preenchimento. Aqui também a mesma coisa, aqui uma eudicotiledônia e aqui uma monocotiledônia. Quanto à citologia, as células do parênquima são vivas e apresentam o potencial meristemático que eu comentei, né? Elas se desdiferenciam e elas são células isodiamétricas, ou seja, têm os mesmos tamanhos, elas são todas dentro de uma determinada função, elas vão ter formatos parecidos, né? Isodiamétricos. E o núcleo é bem evidente. Quanto à parede celular, se são células vivas com potencial meristemático, não tem parede secundária. E a primária vai ser bem fina, bem delgada, contendo celulose, hemicelulose e pectina. E também apresenta pontuações. E há muitos espaços intercelulares. A gente consegue ver aqui que elas não são dispostas, a maioria dos parênquimas, organizadamente, ou seja, há espaço entre as células, aqueles espaços intercelulares. E pode ter duas origens. Eles podem ser esquizógenos ou lisógenos. Esquizógenos, eles se formam pela diluição, né, dissolução da lamela média. Então a lamela média entre duas paredes primárias se desfaz e fica aquele espaço intercelular. E temos a lisogênica, né, a lisógena, que é aquela formada por que uma célula morreu. Então, uma própria célula parênquima morreu, ele ficou o espaço dela. A gente vai encontrar o parênquima em todos os órgãos vegetais, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E também temos células parênquimáticas isoladas. Lembra dos esclereídeos idioblásticas? E como eu comentei, toda célula isolada de um tecido ela é chamada de idioblasto. Então, temos parênquima idioblástico também, que serve para armazenar algumas substâncias. Quanto à classificação, há três tipos básicos. Temos o parênquima de preenchimento, tá? O fundamental, né? Como o próprio nome diz, o parênquima propriamente dito. Temos o parênquima clorofiliano, aquele que tem a clorofila, e os parênquimas de reserva, que vão armazenar alguma coisa. Vamos ver então o parênquima de preenchimento, também chamado de fundamental. Ele está presente na região cortical, ou seja, bem na periferia da estrutura da planta, como na medula do caule, da raiz, do pecíolo e nas nervuras das plantas. As células são variáveis, podem ser poliédricas, cilíndricas ou esféricas, pode ter cloroplastos, amiloplastos, cristais, compostos fenólicos e mucilagem. Ou seja, a primeira figura aqui, a gente tem a epiderme, temos o colênquima e aqui eu vou ter o parênquima, que é o parênquima cortical. Por quê? Aqui no meio eu tenho a endodérmica no cilindro central, ou seja, a região vascular. O que estiver à periferia, parênquima cortical. O que estiver dentro, esse aqui onde estou com a seta, é o parênquima medular. Então aqui, ó, nessa outra figura, a gente consegue ver o parênquima medular, né, tem bastante, e um pouquinho de cortical lá para a periferia.
O parênquima clorofiliano, também chamado de clorênquima, é o tecido fotossintetizante. Ele obrigatoriamente realiza a fotossíntese. O formato das células é de acordo com a melhor forma de captar a luz e também os gases. Apresenta vacúolos muito grandes e os cloroplastos ficam em fileiras. Então olha como a planta é perfeita, esse tecido é perfeito. No parênquima clorofiliano, o vacúolo ele é muito grande. Se ele é muito grande, ele joga os cloroplastos todos para a periferia. Ou seja, eles ficam todos colados com a membrana plasmática. Todos ficam dispostos a receber luz, tá? Mais próximos da luz e do CO2. Encontrado no mesofilo, que é a parte que preenche a folha, assim como em caules jovens e alguns órgãos fotossintetizantes. Estou olhando aqui, a gente tem uma folha cortada, tá? Essa parte interna é o mesofilo. Aqui a gente tem epiderme superior, epiderme inferior, estômato, aqui câmara subestomatar. Aqui a gente vai ter tecido vascular e tudo isso aqui, ó, verdezinho, é o parênquima, tá? Que está preenchendo a nossa folha. O parênquima clorofiliano tem 5 tipos. Interessante para nós são os 2 primeiros, o palissádico e o lacunoso. Então o palissádico, ele está no mesofilo. Um ou mais estratos celulares, vários cloroplastos, poucos espaços intercelulares e as células são prismáticas. Então se você olhar essas 2 figuras aqui embaixo, ó, essa primeira camada aqui de cima, elas são todas justapostas, uma do ladinho da outra, o parênquima palissádico. Temos o parênquima lacunoso, tá? Que alguns livros falam esponjoso, que é esse aqui com lacunas. As células irregulares, com projeções laterais conectadas às células adjacentes. E há muitos espaços intercelulares. Esse espaço é importante para armazenar os gases para a fotossíntese. Podemos ter também o clorênquima regular, células com pouca variação, geralmente arredondadas. O parênquima clorofiliano plicado, células com reentrâncias, presentes no mesofilo reduzido, que nem pinos, em bambus, bambu, e folha de pinheiro, né, que são aquelas folhas aciculiformes, bem fininhas. Então essas células têm reentrâncias, várias dobrinhas, para aumentar a superfície de contato com a luz e com os gases. Temos o clorênquima braciforme, células com projeções laterais como braços, conectados às células adjacentes e formando lacunas. Olhando aqui, uma eletrofotomicrografia, aqui a gente vê o parênquima palissádico, todo organizadinho, que nem aqui na figura do lado, e o parênquima lacunoso, para armazenar gases. Aqui uma outra visão da folha, epiderme superior, colênquima, parênquima palissádico, essa parte organizada, parênquima lacunoso, tecido condutor, e aqui a gente tem parênquima de preenchimento na base do pecíolo. Aqui, uma outra folha cortada, né, o mesofilo, nós temos epiderme superior, parênquima palissádico, aquele todo organizadinho, parênquima lacunoso, tá bom? Tecido vascular e aqui o parênquima de preenchimento, tá? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes, quando a gente for ver a morfologia da folha, a gente vai ver essas estruturas novamente. E temos os parênquimas de reserva, que vão armazenar alguma substância que vem do metabolismo geralmente primário da planta. O que é o metabolismo primário? Proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas. Presentes em órgãos específicos para situações de estresse, que nem uma queimada, um desmatamento, né, coisas naturais, eventos estocásticos, né, naturais, e assim ela tem energia para poder crescer de novo. E também como proteção à herbivoria, porque poucos animais vão debaixo do solo. E dependendo do material que ele armazena, ele pode ser classificado em parênquima de reserva amilífero, que armazena amido, o aerífero ou aerênquima, que armazena ar, e o aquífero, que armazena água. O parênquima amilífero armazena amido nos amiloplastos, como batata inglesa, batata doce, mandioca, que é uma estratégia de sobrevivência. Então, se você olhar as células, dentro delas tem vários grãos de amido, tá? Dentro dos amiloplastos. Temos o parênquima aerífero ou aerênquima, que armazena ar entre suas células. Presença de grandes e numerosos espaços intercelulares ou lacunas. Aqui a gente tem a ação, por exemplo, pessoas de celulase, enzima. Então, quando tem um ambiente muito alagado, ela tem que produzir a aerênquima, estimula a produção de celulase, que é a enzima que vai começar a degradar a parede celular. Com isso, forma esses espaços onde tem absorção e armazenamento de ar. Presente em plantas aquáticas ou de ambientes sujeitos a alagamentos,
pântanos, manguezais e também as células braciformes para a proteção. Então toda essa região aqui, ó, são espaços onde eu tenho ar. E temos o parênquima aquífero, aquele que armazena água, né? São células volumosas, com grandes vacúolos e paredes finas. Geralmente esse parênquima não apresenta cloroplastos, encontrados em plantas com estresse hídrico. Esse estresse hídrico não é só seca igual cacto, mas pode ser, por exemplo, plantas de manguezal, que tem um estresse hídrico também pelo estresse salino. Tem muito sal na água do mar, então ela perde a água do tecido para o ambiente. E também plantas aéreas, como as orquidáceas, que é uma região com muita seca decorrente da ação do vento. Células ricas em mucilagem hidrofílica, presença de barras de celulose ou até umas finas camadas de lignina para evitar o colapso da célula. Tudo bem? Então, pessoal, era isso. Tecido muito simplesinho e bem comum. Bons estudos. Não esquece o like no vídeo, se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.